Diga, é um bom domingo, de congregação. Diga, é um bom domingo, para glorificar o nome do Senhor. Se coloca de pé, por gentileza, você que pode. Praise the Lord. Amados irmãos, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 19. Aleluia! Estaremos dando continuidade no que nós falamos ontem. Glória a Deus. Para quem não estava ontem, então nós nos dirigimos na meditação a respeito da oração do homem de Deus, apóstolo Paulo, que ele faz à igreja de Éfeso. E começando especificamente do versículo 15, que nós lemos tudo ontem, no versículo 16, que tem algo interessante que eu falei que queria aprofundar um pouco. Então, o versículo de número 19 diz assim: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo ou conforme a atuação da sua portentosa força. Amém? Amém. Agora, vai comigo no capítulo de número 3. Capítulo de número 3. No verso de número 16. Paulo continua orando e ele vai falar assim, verso de número 16: oro para que, juntamente com as suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo poder, repita, poder, por meio do Espírito Santo. Amém? Amém. Toma o teu assento, você que pode, aplauda o nome do Senhor Jesus. Então, resumindo, ontem Paulo, que nós vimos aqui, ele começa a orar, ele fala, quando ele ouve a fé dos irmãos em Éfeso, ele fala: não cesso de dar graças a Deus por vós e recordando-me de vós em minhas orações. Para quê? Para que o nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, número 1, o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então Paulo ora para que a igreja receba o espírito de revelação do pleno conhecimento de Jesus. E ele fala: oro ainda para que, só um pouquinho baixinho, por gentileza, oro ainda para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Porque muitos de nós nos perguntamos: por que eu sou crente? Por que eu vou para a igreja? Então ontem nós mergulhamos um pouco nisso. Então ele fala: eu estou orando para vocês saberem qual é
a real esperança do chamado que Deus fez para vocês. E ele continua: oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é o chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da sua herança dos santos. Então Paulo também ora para que a igreja compreendesse qual que é a riqueza da herança que pertence dos santos. E ontem nós abordamos sobre Jesus sendo o unigênito, filho único, então a herança toda pertencia a ele. Mas depois da morte e ressurreição, Jesus nos chama de irmãos e ele se torna o primogênito. E nós automaticamente nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros é como se nós tivéssemos uma conta bancária em conjunto. Tudo que pertence a Jesus por direito, agora também nos pertence. Não nos pertencerá, nos pertence. Amém? E Paulo ainda ora para que a igreja compreenda a incomparável grandeza, no versículo que nós lemos hoje, a incomparável grandeza do poder de Deus que habita em nós os que cremos. Porque esse poder não habitará, esse poder já habita. Só que o fato de nós não conhecermos esse poder que está em nós, então temos dificuldade de botar, de colocar esse poder para funcionar. Mas ele fala, nós os que cremos, e se você está aqui e ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, é uma boa oportunidade para você receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Porque isso, no momento que você crê, isso também pertence a você. Mas se você não crê, isso não pertence a você. Então ele fala, eu oro para que vocês compreendam a sobreexcelente grandeza do poder de Deus que habita em vocês. E ele continua, não é simplesmente qualquer poder. Ele fala, esse mesmo poder é aquele poder que quando Jesus morreu, esse poder o ressuscitou dentre os mortos. E esse mesmo poder é o mesmo poder que fez Jesus ser assunto, ser levado aos céus, entronizando nas regiões celestiais. É esse mesmo poder. E no capítulo de número 2, no versículo de número 5, 6 e 7, ele dá graça a Deus pelas misericórdias de Deus para com nós outros e pelo seu amor, porquanto Deus nos deu a vida através de Cristo, não nos dará. Se você recebeu Jesus, você recebeu a vida eterna. Por quê? Porque algumas pessoas esperam morrer para terem certeza da eternidade. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. João 17,3, Jesus fala, a vida eterna é esta, não será, é esta, que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a qual tu enviaste. O que quer dizer, se você conhece o único Deus verdadeiro, e você recebeu Jesus como o único Filho de Deus, o Salvador, o mediador entre nós, então você recebeu a eternidade. A eternidade já pertence a você. Então ele fala no versículo de número 6 do capítulo 2 que Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou, nos colocou nas regiões celestiais. Agora no versículo de número 3 do capítulo 1, que foi o texto que nós lemos ontem, Paulo fala, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos, não algumas bênçãos, todas as bênçãos. Todas as bênçãos, aonde? Nas regiões celestiais, não algumas bênçãos. Ele nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu enfatizei isso ontem, mostrando que no Antigo Testamento era diferente, porque muitos cristãos hoje
vivem o Antigo Testamento sem entender que o Antigo Testamento ele é sombra das coisas que poderiam acontecer. Ou seja, o Antigo Testamento é bom, só que o Novo Testamento é muito bom, porque é o cumprimento da profecia. Então, no Antigo Testamento, em Deuteronômio 28, diz: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e fazeres tudo conforme está na lei, as bênçãos virão e te alcançarão. Elas virão e te alcançarão. Agora nós sabemos que no Novo Testamento, no lugar das bênçãos é onde Jesus está sentado, à direita do Pai. Todas as bênçãos vêm do Pai através de Jesus. Então, no Novo Testamento, nós os cristãos fomos entronizados nas regiões celestiais, juntamente com Cristo. E é nas regiões celestiais onde estão todas as bênçãos. Então, se no Antigo Testamento as bênçãos vinham, nos alcançavam, no Novo Testamento nós estamos sentados nos lugares das bênçãos. Amém? Amém? Amém. Isso foi mais ou menos do que nós falamos ontem. Agora o que eu quero que você se atente é que ele fala, eu quero que vocês compreendam a sobreexcelência da grandeza do poder de Deus que habita em vocês. E ele vai enfatizar novamente na oração. No capítulo 3, do versículo de número 16. Oro juntamente com oro para que, juntamente com as suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça do vosso ser, com todo poder, vos fortaleça com todo o poder, por meio do Espírito Santo. Hello? Com todo o poder, por meio ou através do Espírito Santo. Então aqui nós mudamos a página, o que quer dizer que esse poder que ressuscitou Jesus e que nos ressuscitou e que nos entronizou, assim como entronizou Cristo, esse mesmo poder que levou Jesus às alturas, acima de todo principado, potestade, domínio e qualquer nome que se nomeia, não só nessa era, mas na vindoura, esse poder é outorgado pelo Espírito Santo. Você entendeu? É o Espírito Santo. Agora vem comigo. Quando nós lemos a história do Antigo Testamento, Isaías, por exemplo, começa por profetizar. Isaías 11, versículo número 1, a respeito do maior homem que já pisou na terra, Jesus Cristo. Então ele fala: e sairá do ramo do tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele. E aqui ele vai falar aquilo que está em Apocalipse, quando fala, se referindo dos 7 Espíritos de Deus e da plenitude do Espírito Santo que Jesus tinha. Porque a graça e a lei veio com Moisés, mas a graça e a verdade veio com Jesus. Moisés tinha o Espírito por metade, mas Jesus não. Jesus tinha o Espírito na completude e na plenitude. Então ele fala: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que é o Espírito do senhorio. O Espírito do Senhor aqui é Espírito de senhorio. Por isso que muitas vezes no Antigo Testamento, quando eu estou passando muito rápido porque é história, porque eu quero chegar mais distante. Então, quando você vê o Espírito do Senhor, os profetas chegavam e falavam: assim diz o Espírito do Senhor. Diz o Senhor. O Espírito do Senhor aí é o Espírito de senhorio. É o Espírito que capacitava os profetas para se dirigirem a reis, a autoridades, a eminência. Então é o Espírito de senhorio, sabe? Nem todas as pessoas, por mais que recebem uma revelação, vão ter coragem de chegar no presidente e profetizar para ele, sem que o Espírito de senhorio não toma conta. Então ele fala: o Espírito do Senhor, número 1, o Espírito de sabedoria, número 2, o Espírito de entendimento, número 3, o Espírito de conselho, número 4, Espírito de poder, número 5, Espírito de conhecimento, número 6, Espírito do temor do Senhor, número 7. 7. A completude do Espírito Santo. Então, essa manifestação não é que são 7 Espíritos,
mas é a maneira que corresponde à completude do Espírito Santo, à completude da perfeição. Então Jesus, ele carregava tudo isso. Isaías está profetizando. Isaías continua no capítulo de número 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido. Preste atenção. Ele fala, o Espírito do Senhor Deus está sobre. Sobre quer dizer acima. Está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas ao pobre. Ele, o Espírito, me tem enviado para atar as feridas dos dilacerados, para proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão para aqueles que estão encerrados. Então, o Espírito do Senhor, nós observamos que Isaías profetiza que estaria sobre Jesus. Esse Espírito estaria sobre Jesus. Esse Espírito capacitaria Jesus Cristo. Agora presta atenção. O que nós vamos analisar agora é que o Espírito Santo sempre esteve presente na vida de Jesus. O Espírito Santo, repito, sempre esteve presente na vida de Jesus. Exemplo. Quando Jesus Cristo foi concebido no ventre de Maria, o anjo aparece, Lucas 1:35. E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Observa que o Espírito Santo realizou a concepção do corpo de Jesus. Hello? Você está comigo? Estou indo muito rápido. Quem gerou o corpo de Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo. Mateus 1:18. Ora, no nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada de José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que está a operar essas obras. E quando nós observamos, quando Jesus foi batizado, depois que Jesus nasce, no capítulo de número 3, versículo 16 de Mateus, ele fala, sendo Jesus batizado das águas, saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, na concepção do corpo de Jesus, o Espírito está lá. Agora que Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba. Observação, o Espírito Santo não é pomba. Não é pomba. Em forma corpórea de pomba, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E quando nós observamos, quando Jesus foi dirigido para jejuar depois do batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para jejuar durante 40 dias e 40 noites. Quem levou Jesus? Hello? Quem levou Jesus? Foi o próprio Jesus que se emocionou. Não, hoje vou jejuar 40 dias. Não é assim que funciona. Existem jejum que a gente precisa fazer, que tem que ser dirigido por Deus, senão você morre. Algumas pessoas tentaram imitar o jejum de Jesus de 40 dias e não conseguiram. Tem relato, morreram. É porque Jesus foi dirigido pelo Espírito Santo. Eu não quero dizer que você não tem que jejuar, você precisa jejuar. Quando você tem uma necessidade, você precisa jejuar até onde você dá conta. Mas tem um tipo de jejum que o próprio Deus, pelo Espírito Santo, é que te comissiona você a fazer aquilo. Assim como aconteceu com Moisés e com Elias. Moisés que também jejuou
40 dias, porque ele ficou lá 40 dias no monte para receber os 10 mandamentos. Então, o que nós observamos é que Jesus Cristo, desde a concepção, está a presença do Espírito Santo. No nascimento, a vida inteira de Jesus, o Espírito Santo acompanhava. No começo do ministério de Jesus, porque Jesus foi jejuar, porque o Espírito Santo lhe levou. E quando Jesus voltou do jejum, Jesus começou a pregar. Desde então, Jesus começou a pregar Mateus 4,17: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Versículo 23, e Jesus percorria em toda a cidade, pregando e ensinando o evangelho do reino, curando as doenças, libertando os cativos, porque Deus estava com ele. Mas o Espírito Santo estava a capacitar a vida de Jesus. E quando nós olhamos, quando Jesus morre, para Jesus suportar o castigo, a aflição e a morte da cruz, você sabia que foi o Espírito Santo que capacitou Jesus para suportar isso? Hebreus capítulo de número 9, versículo 14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada, a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, quem otorgou a capacidade para que Jesus suportasse a aflição da cruz foi o Espírito Santo. Na morte de Jesus, o Espírito Santo estava lá. Por isso que Jesus, quando chamou os 3 para orar, vem zelar comigo, e eles dormiram. E Jesus foi lá novamente: vem orar comigo, e eles dormiram. E na terceira vez Jesus falou: vem orar comigo. Mas já não bastava. Jesus falou: então, vocês não podem orar nem por 1 hora. Vigiai, portanto, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. E quando Jesus volta a orar, então Jesus dá a declaração de que vocês me abandonarão, mas todavia Deus não me abandonará. Deus não me abandonará. E eu quero aproveitar para aplicar isso na vida de alguém nesta noite. Não importa se você pensa que você está sozinho, muda esse tipo de pensamento. Você não está sozinho. Alguém está aí onde você está. Ei, vou repetir: alguém está aí onde você está. Ele disse que Ele está mais perto do que as nossas próprias vestiduras. Ele está dentro de você. Ele habita em você. Não importa se as pessoas não te dão moral. Não importa se ninguém te dá valor. Não importa se as pessoas te desprezam. Não importa se você tem poucos ou muitos amigos. Você tem alguém muito especial que nunca te abandona. Você tem alguém que quando você erra, não sai por aí fofocando o teu nome. Ele sai por aí tendo misericórdia de você e corrigindo os teus erros. É o Espírito Santo. Então, na morte de Jesus, Jesus não estava sozinho. O Espírito estava com ele. Romanos capítulo número 1, versículo 4. Que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder. Pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus, o nosso Senhor. Na morte de Jesus, o Espírito estava lá. Agora, na ressurreição de Jesus, o Espírito também estava lá. Um morto consegue se ressuscitar? Não. Colossenses fala: já fostes crucificado com Cristo. Se já ressuscitastes com Cristo, se já ressuscitaste, está errado a versão em português. O correto é: se fostes ressuscitado, porque o morto não se ressuscita. Então, Jesus, ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Você sabia disso? Quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo.
1 de Pedro, capítulo número 3, versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Romanos, capítulo número 8, versículo número 11. E se o Espírito, eu gosto disso, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo entre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, por intermédio do Espírito Santo. Agora pensa comigo, se o Espírito Santo foi tão importante na vida e no ministério de Jesus Cristo, embora Jesus sendo homem, e quanto mais a nós outros, embora Jesus não houvesse pecado, sabe, a vida inteira de Jesus sempre dependeu da direção do Espírito Santo. Jesus sempre dependeu da capacidade do Espírito Santo. Você precisa entender uma coisa. Na Trindade, Deus Pai, Deus é trino. Deus é um em essência, mas em personalidade é trino. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Você me pergunta como? É complicado de se explicar porque não temos a revelação completa. Mas eu gosto de aplicar de uma forma, sabe? Você sabia que você também é trino, mas você é um? Sabia disso? Você tem um corpo, certo? Só que você tem uma alma. Essa alma está dentro de você. E a alma é o teu verdadeiro você. Porque onde habita a racionalidade, a inteligência humana, onde está localizado os sentimentos, os desejos, é na alma. Só que você sabia que você também tem um espírito? Hello? Não, o teu corpo não é tua alma. A tua alma não é teu espírito. O problema é que as pessoas só aprenderam a se relacionar com o corpo físico nos seus 5 sentidos. As mulheres dizem que tem 6, eu prefiro ficar com 5. Mas você tem uma alma. E muito mais do que alma, você tem um espírito. Sabe, a Bíblia diz: os verdadeiros adoradores adoram a Deus sem espírito. Porque Deus é espírito. É tipo assim, Deus não se relaciona com a tua alma nem com o teu corpo. Deus, ele se relaciona com o teu espírito. Aquilo que o teu espírito recebe de Deus, ele transfere na tua alma. O que a tua alma recebe do espírito, transfere no teu corpo. Deus te deu o corpo físico para se relacionar com a matéria física, com o mundo. Deus te deu a alma para se relacionar com a intelectualidade, com a razão, com os sentimentos. Mas Deus te deu o espírito para se relacionar com Ele. Com Ele. Entendeu? Então, se o Espírito Santo foi tão importante na vida e no ministério de Jesus, embora Jesus sendo Filho de Deus, Santo, e quanto mais a nós, quanto mais a nós,
O que nós precisamos entender é que muitas vezes nós nos relacionamos com a pessoa do Pai, pastor, e nos relacionamos com Jesus, mas temos dificuldade de nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Cada um tem a sua função. O Pai planeja, o Filho chega com a palavra e executa. O Espírito Santo dá vida na palavra. Por isso Jesus falava: as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. O Espírito ativa a palavra. Quem ativa a palavra é o Espírito. Cada um tem a sua função. Quem morreu na cruz não é o Pai, nem é o Espírito Santo. Quem morreu na cruz é Jesus. É a pessoa de Jesus. O Pai estava lá, por isso que Jesus fala: Pai, por que me abandonou? Quem morreu na cruz não é a pessoa do Pai, é a pessoa de Jesus. Agora, quem ressuscitou Jesus não é a pessoa do Pai, é a pessoa do Espírito Santo. Você vai entender bem isso quando chegar no céu, amém? Por isso que eu parei um pouco, porque isso é algo muito profundo, então tem que falar para os irmãos absorverem o máximo. Então, entende as funções, porque senão você vai achar que o Espírito Santo é maior que Jesus, como alguns espíritas fazem. Que o Espírito é maior. E que também você vai achar que Jesus é maior que o Espírito Santo. Eles são um. Entende a função de cada um. Quando nós oramos, Jesus nos ensinou, nós oramos pedindo no Pai. Mas em nome de quem? Mas você sabia quem faz aquilo realizar, quem faz aquilo acontecer? O que você pede é o Espírito Santo. Aleluia! Espera, onde é que Jesus está? Nesse momento? Hello? Alguém tem dúvida? Onde é que Jesus está? Lemos onde, certo? Jesus foi entronizado e está à direita do Pai. Mas agora espera, Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3, que é o número mínimo de igreja, como igreja, o mínimo. 2 pessoas é igreja, 3 pessoas é o número mínimo da completude de uma igreja. Ele fala: onde estiverem 2 ou 3, aí estarei. Agora, se Jesus está no céu, aqui nós hoje estamos mais do que 2 e 3. Se Jesus está no céu, então quem está aqui? Ah, você entendeu, né? Por isso que Paulo fala na oração apostólica: a graça do nosso Senhor Jesus. Interessante, porque no Antigo Testamento, na hierarquia, as pessoas sempre colocam Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Só que essa ideia faz com que as pessoas entendam que Pai é o número 1, número 2 é Jesus e número 3 é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é menor. Nada a ver, é funções diferentes. E Paulo fala isso, ele não começa com o Pai, ele começa a graça de Jesus. Uai! Fiquei goiano, uai! Quando eu vou em São Paulo, eles pegam no meu pé porque eu falo uai. Ah, você é mineiro, né? Não, angolano. Então, ele começa com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois vem quem? O amor do Pai. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento era só o Pai a se manifestar. Só que eles tinham dificuldade de compreender Deus, de compreender o amor de Deus. Agora Jesus veio, a materialização da pessoa de Deus. Então ele começa com a graça de Jesus, porque através de Jesus nós conhecemos o Pai. Através de Jesus nós conhecemos o quanto o Pai nos ama. Glória a Deus. Então Deus deu alguém na nossa dimensão, que é Jesus, para que nós o compreendêssemos melhor. E ele fala: a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Glória a
Agora a pergunta é, onde é que o Pai está? Onde é que o Filho está? Mas ele disse, não vos deixareis órfãos, estarei convosco todos os dias. Aleluia. Então quem está conosco? Isso é tão importante, pastor, sabe? Porque algumas pessoas vão pecar nas escondidas e eles olham assim, será que Deus está me vendo? Eles se esquecem, quando olham no céu, será que Deus está me vendo? O próprio Deus está dentro dele. Na pessoa do Espírito Santo. Entende? Então quando você pecar tem que olhar isso. O Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo está em você. Então o Espírito Santo é muito importante para a vida de você. Aleluia. Tudo que Jesus fez, todos os milagres, embora Jesus sendo Deus, porque a Bíblia diz, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas como Deus se humilhou e assim mesmo se entregou na morte e morte da cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, no qual toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Tudo que Jesus fez na terra, Ele não fez como Deus. Jesus não usou a sua divindade para operar na terra. Mas Ele foi dependente, Ele agiu como homem, debaixo da capacitação do Espírito Santo. Para quê? Para mostrar para você e eu que é possível sim ser santo. É possível sim ser santo. É possível sim ser justo. É possível sim amar as pessoas, perdoar. É possível sim você ter uma comunhão com Deus. É possível sim você orar e os milagres acontecerem. Aleluia. Por isso é que ele fala, Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou sobre toda a terra fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Os apóstolos falam, e nós somos testemunha disso. Nós estávamos lá. Nós vimos Ele operar. Nós vimos Ele curando. Nós vimos. Aleluia. Nós somos testemunho. Agora, algo maravilhoso. Sabe, os apóstolos já haviam se convertido. Porque desde o primeiro milagre a Bíblia diz que eles creram em Jesus a partir do momento em que Jesus transformou a água em vinho. Eles creram em Jesus. Em outras palavras, eles receberam Jesus. E o próprio Jesus vai dar testemunho em João 17. Pai, eles receberam a tua palavra. Eles receberam o teu nome. E ontem nós vimos no versículo 20, Jesus fala, Pai, eu lhes dei a tua glória. Então, eles receberam Jesus. Mas sabe, Jesus falou para eles, não saiam de Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Até que do alto vocês recebam poder do Espírito Santo. Aleluia. Ele fala, o Espírito da verdade que o mundo não conheceu, mas vocês o conhecem. Sabe por quê? Porque Ele habita convosco. Aleluia. Observa. Ele habita convosco. Como? Jesus fala, vocês conhecem o Espírito. Ele habita convosco. Era naquele mesmo dia que Filipe já estava com muita dúvida, irmão. Porque Filipe era muita pregação, tipo da Trindade, sabe? Ele falou, Jesus, João 14, nos mostra o Pai e vamos entender tudo, nos basta. E Jesus vai lhe complicar.
Filipe, há tanto tempo estou contigo e você não me conhece. Então Filipe ficou quieto. Agora, no mesmo dia, Jesus fala que o Espírito Santo ele virá, porque vocês conhecem o Espírito Santo. Jesus fala, porque o Espírito está convosco. Como é que o Espírito está convosco? Como é que vocês conhecem o Espírito Santo? Porque tudo o que Jesus fazia era através do Espírito Santo. Aleluia. Era a manifestação do Espírito Santo. Era o Espírito Santo capacitar Jesus para operar, para suportar este mundo. E eu tenho dito assim, Jesus vivia 24 sobre 24 horas cheio do Espírito Santo. Agora, estará convosco. Agora Jesus vai melhorar. Vocês conhecem. Ele está convosco. Mas habitará em vós. É diferente. Eu estou com Josué. Com. A preposição com serve para ligar duas coisas ou duas pessoas. Com. Estou com vocês aqui nesta noite. O diferente é eu estar em vocês. Em quer dizer dentro de vocês. Entende? O Espírito está convosco, porque até aquele momento ninguém na terra tinha o Espírito Santo. Você lembra que quando Jesus chegou, os profetas subiram? O último era João Batista. João falou, é necessário que eu diminua, porque agora é tempo dele, ele cresça. Os profetas subiram, porque a Bíblia diz em Hebreus 1, outro hora Deus falou muito tempo através dos profetas, mas nos nossos últimos dias Deus falou através do seu Filho. Quando Jesus chegou, os profetas sumiram, acabaram. Jesus ficou o único profeta naquele momento. Ele é que tinha a revelação, ele é que tinha a palavra, ele é a própria palavra. Então, o único, porque os profetas eles tinham o Espírito por medida. O Espírito vinha, repousava sobre eles e voltava. O Espírito não permanecia com eles. Mas quando Jesus chegou na terra, Jesus veio com o Espírito Santo. O Espírito Santo permanecia em Jesus. E vamos lá. Ninguém tinha o Espírito 24 horas no Antigo Testamento, dentro no corpo, não. Os profetas não tinham isso. Por isso que Jesus fala, dentre os homens nascidos da mulher, não existiu alguém maior do que João Batista. Não existiu um profeta maior do que João Batista. Sabe por quê? Porque João Batista foi o único profeta do Antigo Testamento que viu Jesus. Os outros não viram Jesus. E por outra, João Batista foi o que anunciou publicamente o ministério de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir daquele dia, todo mundo olhou para Jesus. Até os discípulos, alguns discípulos que andaram com João, pediram carta, pastor João, profeta João, posso seguir Jesus? João falou, vai. Porque tem de Jesus. Então Jesus tinha o Espírito Santo 100% no corpo dele. Agora Jesus fala, não fiquem tristes, porque eu não vou vos deixar sozinho nesse mundo lascado, nesse mundo onde Satanás tenta dominar, nesse mundo que jaz no maligno. Eu falei do meu espírito
Espírito, depois que você entender essa palavra, absorver isso, entronizar isso no teu espírito, você será muito diferente. Jesus está falando, não vou vos deixar sozinho. Esse mesmo Espírito que vocês viram a operar em mim, que está convosco, estará em vós. Por isso ele fala, é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Caia! Agora um certo dia, chamado dia de Pentecostes, os discípulos estavam à espera no mesmo lugar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Estavam reunidos no mesmo lugar, à espera da promessa. De repente se ouviu do céu um barulho como de um som, um vento veemente, impetuoso, invadiu aquele lugar. E foram vistas por elas línguas repartidas como de fogo. E todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava para falar. Me dá algo mais forte, eu quero um instrumental mais forte, me dá algo mais forte, para excitar o meu espírito, porque o meu espírito começou a correr. Ei, você sabe quem você é? Você sabe aquilo que você carrega? Você sabe aquilo que você carrega? Eles começaram a falar em outras línguas. Número 2, aqui muitos dos nossos irmãos que não creem em línguas estranhas falam não, mas eles falaram na língua materna, tudo bem. A Bíblia fala primeiro, foram vistas por eles língua repartida. Eu queria mostrar isso, mas não vai dar tempo. Línguas repartidas como de fogo. Número 1, línguas de fogo. Agora ele continua, e conforme o Espírito lhes conceder que falasse, e começaram a falar em outras línguas. Número 1, línguas de fogo, depois outras línguas. O que isso quer dizer? Alguns falam, não, eles falaram em língua materna. Mas os que falam isso também dizem que existe línguas estranhas, porque a Bíblia chama de língua dos anjos. Existe, e o próprio Paulo fala, eu falo mais língua do que todos vocês, para ordenar a ordem do culto. Línguas de fogo, deixa-lhes falar uma coisa. Aqueles irmãos não falaram simplesmente em língua materna, como você quer acreditar. Eu creio que eles falaram em língua materna sim, mas eu creio também que eles falaram em outras línguas. Em línguas de fogo, sabe por quê? Ele chama, pastor, línguas de fogo. Na Bíblia Sagrada, língua hebraica nunca foi chamado de língua de fogo. Língua materna nunca foi chamado de língua de fogo. Língua inglesa, portuguesa nunca foi chamado de língua de fogo. Mas quando se refere à língua dos anjos, é chamado de língua de fogo. Eles não falaram hebraico. Bereshit Mahat Ravanai. Eles não falaram grego. Em Ene, a paz do Senhor. Eles não falaram inglês. Jesus, my Lord. O que é que eles falaram? Shuri Macleia.
Pedro fala, Jesus, eu nunca te negarei. Se for possível, eu vou morrer com você. Mas ele não tinha o Espírito Santo. E quando Jesus está sendo preso, Pedro está negando Jesus 3 vezes. O galo canta e Pedro chora. Pedro se arrepende. Jesus perdoou Pedro. Jesus sabia que ele precisava de alguma coisa maior. Por isso é que no dia de Pentecoste, quando Pedro está revestido do poder do Espírito Santo, ele já não é a mesma pessoa. O medo foi embora. Você precisa do Espírito Santo. É um bom domingo para dizer amém. É um bom domingo para dizer aleluia. Eu amo o Espírito Santo. Necroprocosoto calama. Recapracacete calama. Riboboboboboxa. Aleluia. O Espírito Santo está em você. Eles receberam dunamis. Dunamis quer dizer habilidade sobrenatural para operar milagre. Eles receberam energia. Tudo que nós precisamos nos nossos dias é do poder do Espírito Santo. E esse poder está disponível para nós hoje. Para nós hoje, porque nós somos irmãos de Jesus. Vamos ler 2 versículos e a gente vai orar. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Versículo 13. Pais, eu vos escrevo, porquanto conheces aquele que é desde o princípio. Jovens, leia comigo 1, 2, 3. Jovens, eu vos escrevo, pois estes malignos. Espera. Jovens, eu vos escrevo, pois vencereis. Ah? É isso mesmo? Entendem? Não vencerão. O teu problema é querer lutar com o diabo. Eu não luto para vencer na vida. Paulo disse, 2 Coríntios 2,14, Deus nos tem conduzido vitoriosamente em tudo. Nos tem conduzido. E ele fala, nós somos mais do que vencedores. Seremos? Não, somos. Agora. Então eu não luto para vencer na vida. Quando você entender que você é mais do que vencedor, você não vai lutar para vencer. O que eu estou mostrando para alguém é quando a luta chegar, você tem que olhar na luta e falar, eu já venci. Por que você já venceu? Porque Deus disse que eu sou, não serei, eu sou mais do que vencedor. Ele fala, jovens,
venceram o maligno. Vocês já venceram a fornicação, já venceram a mentira, já venceram a vida mudada. Quando essas coisas aparecerem, você tem que se posicionar, porque você tem que precisar entender quem você é, não pelas circunstâncias. Continua o próximo versículo. Crianças e adolescentes aplicado, eu vos escrevi porque conheces o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheces aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois serão fortes. O que sois? Serão? Não é uma promessa, ele está falando que você é forte. Ei, jovem, você é forte. Não, Deus está falando para alguém nesta noite, você é forte. Não serás forte. O que as pessoas confundem é ser forte e estar forte. Você pode até estar fraco. Estar é verbo passageiro. Mas você é verbo ser, é essência. Você é forte. A tua natureza é forte. Então você pode estar fraco. O que quer dizer? Quando você se encontra em fraqueza, você fala, eu recuso a fraqueza, porque eu sou forte. Mas por que você é forte? Porque Deus disse que eu sou forte. E observa, e a palavra de Deus está em vós, e permanece em vós, e já vencestes o maligno. Eu não luto para vencer o diabo. Quando o diabo aparece, eu falo, você já foi derrotado. Você já foi derrotado. A Bíblia diz, o mundo inteiro jaz no maligno. Mas aqueles que nasceram de Deus, o maligno não lhes toca. Se coloca de pé no nome de Jesus. Agora, para você memorizar, capítulo 4, versículo 17. Eu quero terminar isso aí para nós orar. Eu gosto disso. Sabe, a Bíblia tem muitas maravilhas. Se a gente lê com calma, leia com. Não lê. Amém. Não, irmão. Não. Por isso aqui eu paro e mostro. Porque às vezes você lê muito rápido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. E o que isso significa para você? Não, amém, pastor. Só calma. Posso descer, pastor? Eu gosto desse meu irmão. Você está muito bonito. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos desse mundo. Aleluia, Jesus. Você entendeu? Ele vai falar assim, ó. Assim como Jesus é, semelhantemente somos neste mundo. A minha cabeça, o meu raciocínio lógico não consegue absorver a profundidade dessa declaração. Ele está falando assim como Jesus é. Semelhantemente, eu sou neste mundo como Jesus. Você está entendendo? Pastor, olha a maravilha. Ele quer falar assim como Jesus é, somos
nós neste mundo. Não seremos, somos. Talvez você não entendeu, eu vou te esclarecer. Como é que Jesus é? Você já viu Jesus? Ai meu Deus, vou beber o quê? Vou beber o quê? Você já viu Jesus a reclamar da vida? É tudo dá graças. Quando Jesus se levantava, por isso eu gosto de dizer, Jesus sempre foi um sucesso. Quando ele se levantava, ele saía e se deparava com um demônio. O demônio, sai! O demônio saía. Agora ele está falando, assim como Jesus é, nós somos. Assim como ele é, nós somos. Jesus era um sucesso, você é um sucesso. Sabia, pastor? Eu fiquei a meditar nessa palavra. Você sabia que Deus nunca te chamou de fraco? Deus nunca chamou você de fraco. Ele te chama de forte. Quem diz no teu ouvido que você é fraco é o diabo. Você sabia que Deus nunca te chamou de miserável, de pobre? Sabia disso? Você sabia disso? Assim como Jesus é, eu sou deste mundo. Você não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa de um nível superior. Você pertence a uma classe superior. Não fala. Eu vivo em Herópolis, numa casazinha, eu tenho emprego. Não! Assim como Jesus é. Positiva, não, nunca estudei psicologia, meu irmão. É a Bíblia que está falando. Jesus disse que nós somos mais do que vencedores. Não será, eu sou mais do que vencedor. Assim como Jesus é, eu sou neste mundo. Por isso, todos os dias, quando eu levanto, eu faço, eu sou abençoado, eu sou um sucesso, eu nunca vou fracassar, eu sou vitorioso, porque Jesus está em mim. Agora, todas as pessoas que recebem Jesus, quem opera a conversão é o Espírito Santo. Quer dizer que todas as pessoas têm o Espírito Santo. O problema é que as pessoas ainda não receberam a manifestação do poder do Espírito Santo. A palavra receber no original tem dois sentidos. O primeiro receber é aquilo que eu pego um presente e eu trago para você. Você recebeu a Bíblia. O segundo receber na Bíblia é aquele que você vem e você recebe. Entendeu? O primeiro receber, eu dei para ele, ele recebeu. O segundo receber, ele vem e recebe. Na conversão, você recebe o Espírito Santo. Deus, ele te dá o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo está dentro de você. Agora, você precisa receber dentro de você o Espírito Santo, o poder que ele tem para manifestar na tua vida. Como você faz isso? Orando. Me enche, Pai. Me enche do teu Espírito. Me enche do poder. Me enche da unção. Esse poder você vai receber, vai se manifestar. E é por isso que nesta noite eu estou aqui para te ajudar a receber
Oh, aleluia. Sabe por que eu quero ministrar para vocês? Algumas pessoas sabem se questionar muito. Mas como é que esse tão jovem pastor? E quando eu fui para a consagração, me passaram um testemunho. Meu pastor levou a documentação e falou: não, Israel, estava falando que você é muito jovem para começar, pastor. Mas eu falei daquilo que você é. Falei amém. Sabe, meu pai nunca foi pastor. Na minha família não tem um pastor de referência. Eu fui o primeiro da Assembleia de Deus na minha família. O primeiro missionário na minha família. E me tornei o primeiro pastor na minha família. Sabe, hoje os meus tios, eles ligam, pastor, para me pedir conselho. A minha mãe me chama de pai na fé. Quando eu tinha 16 anos, eu larguei tudo, eu fui para a missão. Desde os 16 anos, agora estou com 29. Faço 30 agora a dezembro. Idade de Cristo, quer dizer que o ministério vai bombar. Sabe? Mas com 16 anos eu já jejuava 3 dias direito, sem comer, sem beber. 16 anos. Já jejuava 5 dias direito. E Deus me mostrava muitas coisas. Inclusive sobre viagens de Brasil. Deus me mostrou tudo o que iria acontecer. E eu fui trabalhando na missão há muito tempo. Sabe, já treinei muitas igrejas. Trabalhei com muitas igrejas. Mas nunca tive alguém que me ensinasse. Eu queria tanto entrar numa escola teológica. Isso que eu vos prego na teologia. Está aí meu amigo Bidaló, que é seminarista. Se você pegar na homilética, minha pregação não tem nada a ver com a homilética que ensina no seminário. Tudo que eu prego é aquilo que Deus me dá fresco. Não é técnica, não. E Deus me levava a orar pelas muitas pessoas, muitos jovens, muitos senhores, senhoras. E Deus curava, Deus libertava. Há muitos jovens, pessoas que eu orava, tocava, Deus me mostrava. Assim, quando você tocar, a mente dessa pessoa será aberta. Ela vai começar a ter sonhos, vai começar a ter visões. Uns vão começar a profetizar, vão começar a pregar, entendimento. E Deus mostrava isso. Por isso eu quero ministrar isso na tua vida. E para você, Senhor, o Senhor não é diferente. Não olhe pela idade, Jesus está aqui. E assim como Ele é, nós somos deste mundo. E eu quero orar pela tua vida. Você que está doente, você que está enfermo, por favor, vem aqui em frente para Deus. Os jovens encostam um pouco ali. Você que está doente, tem alguma enfermidade, eu quero que você se concentre aqui. Agora, você que precisa do impacto do Espírito Santo, eu quero que você se localize no meio. O impacto do Espírito Santo na tua vida. Poder, aperfeiçoação. Eu já estou a sentir a unção. Eu só oro quando Deus me dirige. Tem lugares que eu vou, Deus só me leva a orar muito. Tem lugares que Deus fala: não, hoje você só vai pregar. Mas o seu último dia eu quero ministrar na tua vida. Paulo fala para Timóteo: não despreze o dom que te foi dado através da imposição de mãos. Muitos, quando os apóstolos apareciam, por favor, pega o meu celular que está filmando, pode colocar aqui, gentileza, porque eu vou descer. Se quiser me acompanhar com ele girando, também melhor. Algumas pessoas sabem, os apóstolos apareciam e isso aconteceu muito no nosso ministério. Quando os apóstolos apareciam, perguntavam: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles falavam: não, nunca sequer ouvimos sobre o Espírito Santo. E a Bíblia diz que os apóstolos estendiam as mãos e eles recebiam o Espírito Santo.
Agora, uma das definições do Espírito Santo, das características, é que ele é energia. Ele transmite energia para você. Quando eu tocar, é capaz que você sinta alguma coisa. Alguns vão sentir um calafrio, outros vão sentir eletricidade, outros vão sentir como se fosse um fogo, como eu sinto agora na minha mão esquerda. Depois de eu te tocar, meu irmão, a hora da oração é agora. Quando eu me dirigir tocar em você, tem algumas pessoas que o nome de Deus me dá na hora, mensagens proféticas, então fica ligado. Quando eu me dirigir a você, não precisa orar, eu vou orar por você. Porque tem pessoas que Deus me dá mensagens na hora. Você está preparado? Tem um louvor aí para nós cantarmos. Thank you, Jesus. Você está preparado para isso? Sem o poder do Espírito Santo, nós seremos derrotados, seremos fracassados, perderemos. Mas com poder, meu irmão, eu quero ver qual que é o diabo que vai tocar em você. Quando eu me dirigir, não precisa se preocupar com nada. Eu quero 2 obreiros atrás das pessoas que eu vou orar. Se você tiver um mal no teu corpo, isso será arrancado. Se tiver alguma enfermidade, quando eu tocar em você, em nome de Jesus, essa enfermidade vai embora. Vamos adorar. Quem está com dor de estômago, dor de bexiga? Quem? Dor de estômago, dor de bexiga. Dor de estômago, dor de bexiga. Dificuldade na garganta. Está com dificuldade na garganta. Principalmente na hora de comer, sente que parece estar preso. É você? Lecroprocossor. Os obreiros ficam atentos. Algumas vezes cantores não ficam bravos comigo, tá? Algumas vezes eu vou mandar parar quando Deus me dirigir. Então eu vi isso. Mas eu vi também dor no estômago, dor de estômago. É você? Deus não me mostra dor, irmão. Se Deus está te localizando é porque Ele quer fazer alguma coisa na tua vida. Eu não conheço você. Vem, vem. As pessoas geralmente que Deus me mostra para mim orar em primeiro lugar. Cadê os obreiros? Pai, no nome poderoso de Jesus. Os obreiros por detrás. Jesus,
God. Mighty name of Jesus Christ. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus. Con glória. In Jesus' name. Assim como eu te dou. Aleluia. Meu Deus te dou. Mighty name of Jesus Christ. Mighty name of Jesus Christ. Glória a Deus. Thank you, Jesus. Be free. Seja livre. Seja livre no nome poderoso de Jesus. Laca, promoção, e promoção para caçar. Thank you, Jesus. Me acompanhe, rápido. Em nome de Jesus. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para te recorrer. Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para te recorrer. Oh, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para Vai abrir o teu coração essa noite. Ele sabe essa noite. Jesus, Jesus, Jesus. Picadas no coração, dor no coração, dor no coração, quem tem? Glória a Deus. É no nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Assim como eu toco, Senhor, toca. Que o poder do Espírito Santo arranca toda a dor desse corpo. Em nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus Cristo. Me viu. Olha para mim. No nome poderoso de Jesus Cristo.
Cristo. Toda dor vai embora. No nome poderoso de Glória a Jesus. Deus. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Eu repreendo você dor agora. No nome de Jesus. Vai embora. Mais name of Jesus Christ. Mais name of Jesus Christ. Be free. Jesus. Ô, glória! Quem já olhou? Por que você olhou? Foi teu irmão. Então, meu pastor, eu já orei para ele, né? Ele é gêmeos e tal. São gêmeos? Não. Pai, no nome poderoso de Jesus. Pai, no nome poderoso de Jesus. Que você não busca recebe. Jesus name. Thank you, Lord. Vem, vem. Tu haver graça na ciência. Dedique-se muito no estudo. Deus vai prosperar muito a tua vida através da ciência. Controle um pouco dela. Glória a Deus. Tu vê alguém com uma dificuldade, essa pessoa, ele tem tido muitos sonhos, mas quando ele sonha, parece normal. Para muitos, quando sonha, acorda, se esquece do sonho, e sonha mais, não consegue se lembrar. E quando se lembra do sonho, não consegue ter a interpretação do que queria dizer aquele sonho. Deus está falando que precisamos orar pela vida dessa pessoa, porque os olhos do entendimento serão abertos, para que essa pessoa não só sonhe, mas entenda aquilo que sonhou. Por quê? Porque vai ser importante. Essa pessoa, Deus vai usar também, através desse sonho, algumas mensagens proféticas
Não só para a família dele, mas para a igreja de Cristo. Então, se você está aí, eu quero orar por você. Quero orar por você. Eu vi esse sonho. Eu vi esse sonho. Vê, está com dificuldade de interpretação. Entendimento. Pai, no nome de Jesus. Assim como eu te toco, Jesus te toca. Controle. Jesus name. Thank you, Jesus. Controle lá. Eu declaro mente aberta, olhos abertos, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que o Espírito da profecia repouse sobre você. No nome de Jesus, recebe. Glória a Deus. Vem, 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 vem. Vai no nome de Jesus. Irmãos, depois que eu orar aqui, depois do culto já não vou orar. O momento da oração é esse, né? Então aproveite. Vem rápido para nós economizar com tempo. Vem rápido. Por quê? Porque tem irmãos, depois da oração, vem, pastor, ora para mim. Irmão, o momento que o Espírito Santo está fluindo é esse. Ô, glória. Depois daqui, talvez o homem chega na dimensão humana, fica cansado. Talvez vai orar só para te despachar. Eu não gosto de fazer isso. Então vem, se você quer alguma oração específica, vem com isso no teu coração. Assim que eu tocar, eu estou ministrando no meu espírito para Deus localizar aquilo que você deseja. Amém? Amém? Pai, no nome de Jesus, não importa o que você está trazendo no coração, Deus sabe. Assim que eu orar em nome de Jesus, você vai receber aquilo que você está vindo buscar, segundo a vontade do Senhor. Amém? Pai, no nome de Jesus, assim como eu toco, o Senhor toca, recebe. Jesus name, vem. Assim como eu toco, o Senhor toca. Tem que ser rápido aqui, amém? Assim como eu toco, as mulheres aqui, os homens aqui, para organizar melhor, né? Os homens aqui, as mulheres aqui. Assim como eu toco, o Senhor toca, recebe. Jesus name. Levanta ela. Uma vez Deus me levou na Bíblia a ver Lídia. Lídia é uma mulher na Bíblia que quando olhou os apóstolos, especificamente Paulo, recebeu os apóstolos de bom grado por causa da palavra que os apóstolos estavam pregando. Eu vi essa mesma graça na vida dessa mulher. Como se fosse uma Lídia que recebe a palavra. Que continue com o coração aberto. Continue com o coração aberto. Uma vez ela na roda de jovens a ensinar, a falar para os jovens que o Senhor abre a tua porta e olha para mim, não se preocupa com a vida financeira. Estou te vendo muito triste, alguém que está aí atrás, sabe? Está a lutar, mas está a ver que parece que as portas não estão a se abrir. Não se preocupe com isso. Lembre-se, teu Deus é o Deus do olho da cara. Assim como Jesus é, você é nesse mundo. As circunstâncias da vida momentâneas, financeiramente falando, não podem abalar aquilo que você é. Você é. Amém? Receba essa graça no nome de Jesus. Eu declaro prosperidade financeira. Eu declaro portas abertas. Eu declaro progresso. No nome de Jesus, receba. No nome de Jesus, vem. Vem. Homem e mulher, assim como eu te toco, Jesus te toca. No nome de Jesus, recebe. Thank you, Jesus. Vem. Assim como eu te toco, Jesus te toca. Jesus name. Jesus name.
poder poderoso de Jesus. Todo sentimento negativo que sobe da tua cabeça, seca fora no nome de Jesus. Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, sempre o bem, Jesus, Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, e entre o bem, Jesus, Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, e entre o bem, Jesus, Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração, Jesus, Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Entre o Rei, Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, entre o Rei, Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, entre o Rei. Rei da Glória, Meu coração eu está abro aberto, meu Senhor. coração, abro meu coração, Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, Jesus, Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Glória a Deus. Quem ainda não orei para ele, levanta as mãos. Glória a Deus. Quem ainda não orei para ele, vem aqui frente. Os que já orei, vão para trás. Thank you, Jesus. Diga comigo, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Eu recebo o que eu vim buscar nesta noite. Obrigado, Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, glória. Jesus' name. Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus. Em nome de Jesus. Passou por todo o corpo dele. Olha para mim. Em nome de Jesus. Mais Jesus. Mais alguém? Levanta as mãos. Pai, em nome de Jesus.
Que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa vez, o nosso viver. Que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa vez, Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse congresso. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque eu sou abençoado. Sou mais do que vencedor. Eu nasci para brilhar. Obrigado, Jesus. Minha casa pertence ao Senhor. Minha família pertence ao Senhor. Satanás, você perdeu. Você perdeu. Minha vitória é nossa. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. És tremendo, meu filho, meu Deus. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Por isso, meus queridos, Deus abençoe os irmãos que acompanharam na nossa live. Estarei